Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde para todo mundo, formalmente agora, para compartilhar aqui minha tela. E aí, Flávio? Tudo bom, Ricardo? Como é que você está? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu estou hoje meio chumbadinho aqui, porque eu estou meio gripado. Eu de manhã saí para correr, achei que não estava tão frio, e não estava mesmo, estava 15 graus só. Pus só uma camiseta de manga comprida e me gripei, enfim. Aí Faz pegou. parte, faz parte. Já estou longe de gripar aqui. O problema é que quando você está gripado nessa época de pandemia, as pessoas olham para você, acham que você é um ET, né? Não pode Você espirrar. não pode espirrar. Se você espirrou, as pessoas acham que você já está morrendo e já vai matar uma dúzia em volta, entendeu? É muito louco, né? Mas enfim, faz parte da brincadeira. Uhum. Bom, vamos lá. O Rafael também entrou agora. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo. Oi, Rafael. Janine entrou no grupo. Que bom. Seja bem-vindo ao nosso grupo, Janine. Vamos lá. Vamos arrancar nosso dia de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os perrengues, né? E foi interessante, né? Quase todo webinário fala a mesma coisa. Quando a Cláudia e eu sentamos para discutir o que a gente vai falar, né? A Cláudia falou, mas o que a gente vai falar de perrengue, né? Eu falei, sei lá, vamos começar a pensar nos perrengues que a gente já passou e o que a gente aprendeu, né? Bom, chegou uma hora que eu falei, bom, vamos parar de falar de perrengue, porque já tem 5 horas de perrengue aqui, não tem 1 hora de perrengue, né? Então, imagina, né? Eu estou há 15 anos nessa estrada. Oi, Fernando, Então, boa noite. não, agora sim, Fernando está ouvindo. Ele estava conectando o áudio. Oi, Fernando, boa noite. Boa noite, tudo bem? Desculpem o atraso aqui, não cheguei. Tá perdoado, tá perdoado. Mas como eu estava falando, eu há 15 anos nessa estrada, vocês podem imaginar tudo que eu já passei, vivenciei, enfim, ao longo desse tempo. Então, vamos lá, vamos arrancar nossa tarde e noite. Preciso confessar a vocês que semana passada, nós pulamos, né, semana passada, porque Cláudio e eu tínhamos compromissos com clientes nossos e a gente não conseguiu fazer. E a gente sentiu uma falta danada na segunda-feira de não fazer o webinário, viu? Mas, enfim, deu saudade. Já virou hábito, né? Já passou dos 21 dias. Dizem que para criar hábitos tem que ficar durante 3 semanas fazendo a mesma coisa, né? Enfim, como a gente já está... Na verdade, já passou das 21... Não, os 21 webinários, né? Acho que esse é o 21º. Não, nós estamos no... 4, 8, 12, 16, 20. Já enfim, virou hábito. Enfim, já virou hábito. Mas vamos lá, olha só. Então, vamos falar um pouquinho dos perrengues. E a ideia aqui é a gente falar um pouquinho de alguns perrengues que a gente passou na nossa vida como consultor. E não é falar por falar, né? Porque tudo bem, tem até histórias engraçadas que a gente pode rir da desgraça alheia, né? Mas eu acho que o mais importante da história de pensar nos perrengues não é para a gente rir da desgraça alheia, mas é a gente aprender e ver como que a gente pode tentar mitigar esse tipo de coisa. Eu acho que é isso que está a riqueza desse compartilhamento. E, obviamente, se vocês tiverem qualquer contribuição, é mais do que bem-vinda. Então, vamos lá. A gente quebrou, na verdade, os nossos perrengues em 3 grandes blocos. A gente começou a fazer um brainstorm, começou a listar, e a gente quebrou em 3 grandes blocos. Então, a gente criou um bloco chamado que são os perrengues de logística, outro é um bloco que a gente chamou que são os perrengues com os nossos clientes, e outro são os perrengues oriundos de projetos em si. Então, vamos começar aqui falando de logística. E logística é um campo fértil para a gente ter perrengue. Talvez a gente tenha poucos exemplos de perrengues de logística, mas eles são talvez os que acontecem com mais frequência. E a gente listou 2 perrengues que aconteceram com a gente nesses anos todos, repetidas vezes, inclusive, né? Infelizmente, numa frequência infinitamente maior do que a gente gostaria. O primeiro deles é logística aérea. Eu estava uma vez trabalhando em Joinville, uma terça-feira, sei lá que dia da semana que era, tanto faz, e na quarta eu tinha um cliente aqui no interior de São Paulo, na região de Campinas. Vou para o aeroporto de Joinville, chego lá e descubro que o voo foi cancelado. Chego lá, voo cancelado, aí começa aquela loucura insana, né, de todo mundo querendo voltar para o balcão da companhia aérea, sai correndo feito um louco para tentar chegar ao chão primeiro, para chegar aí, para ter a melhor solução possível, mais rápida para você. Bom, resumo de uma história longa, a solução mais rápida foi assim, a gente foi parar no hotel lá em Joinville, sei lá, umas 10 horas da noite. À 1 hora da manhã eles puseram um ônibus no hotel para levar a gente de ônibus para Curitiba.
para chegar em Curitiba. Joinville e Curitiba são 4 horas de viagem, então a gente chegou em Curitiba às 5h30 da manhã, para pegar um voo às 9h30 da manhã de Curitiba para vir para São Paulo, para chegar em São Paulo, e obviamente vocês já podem imaginar que o meu compromisso do dia seguinte já tinha morrido, né? Então, não que tenha como mitigar perrengue logística aérea, mas o que a gente precisa prestar muita atenção, e eu acho que essa é a grande lição que a gente tem que ter, é que talvez quando você tem que fazer uma viagem e tem que atender cliente fora de São Paulo, no meu caso, fora de São Paulo, né? Depende de onde cada um fisicamente está, e tem logística aérea, deixa o dia seguinte da volta da logística livre para você fazer outras coisas. Se for o caso, cobra do cliente esse custo logística dessa hora parada, entendeu? Porque querer fazer justinho, grudado um no outro, a chance da pepina é gigante, gente. Além do que, obviamente, você fica num estresse danado, fica num estado físico deplorável e por aí vai. Fala, Cláudia. Não, eu ia falar, né, é importante quando a gente olha onde a gente vai trabalhar, porque assim, são horas que geralmente o cliente não paga. Essas horas do seu deslocamento, ele não paga. Então, é importante você embutir isso na sua hora. Na precificação, né? Na precificação. Porque senão, realmente, você vai ficar saindo prejuízo. Porque são horas improdutivas que você tem. Por mais que você faça alguma coisa no avião, por mais que você, enderece um pouquinho aí as suas atividades, de fato, você está disponível para ele. E eu lembro que uma vez, né, falando de logística, é importante, às vezes, a gente bater o pé quando o cliente quer economizar, mas há um custo, né, uma economia burra, né? Por exemplo, eu já tive um trabalho para fazer em Recife. Recife, você só pega voo no aeroporto de Guarulhos. Então, eu estou aqui do lado de Congonhas. O voo saía, eu acho que, se não me engano, 5h30 ou 6 horas. Olha a hora que eu tive da manhã, tá? A hora que eu tive que acordar para sair daqui, para chegar lá, para estar 1 hora antes lá. Eu acordei no meio da madrugada, né? E assim, eu não funciono bem quando eu estou com sono. Eu não sou só eu acho que muita gente não funciona bem quando está com sono. Aí eu chego lá, óbvio, né? Ou, sei lá, 9 horas, 9h30, eu vou entrar na minha parte que eu apresento 3 horas da tarde. Então, quer dizer, fora chegar lá 9 horas, eu fiquei até as 3 horas da tarde, né? Enfim, no sofá, numa cadeira lá, totalmente desconfortável, para começar a atuar das 3 às 6. E assim, lógico, você está cansada, você está, né, não dormiu direito, sua capacidade cognitiva é diferente. Então, às vezes, a gente tem que bater o pé, a gente precisa bater o pé para a gente não passar por isso, né? Para a gente entregar a nossa melhor performance. Cláudio, você está batendo, a câmera está pulando, Cláudio. Tá. A gente entregar a nossa melhor performance, senão o nosso trabalho vai estar comprometido também. Cláudio falou em bater, ela começou a bater, né? Aí a mesa pula. Para a gente não ter o nosso trabalho comprometido. Então, é um gasto a mais que ele vai ter. Uma noite de hotel? Tá bom, mas às vezes a gente tem que bater o pé para isso. E assim, né? Se o cliente fosse contratar uma estrela, né? Eu vou contratar o Bernardinho para fazer uma palestra presencial. E o Bernardinho vai falar, eu vou um dia antes, você vai pagar o meu dia antes, o meu hotel e o entendeu? Então, não, eu não sou, né? Uma celebridade. Mas não é frescura do Bernardinho quando ele fala que ele quer um dia antes que você pague a noite de hotel para ele, entendeu? Porque espera-se isso da performance dele. E isso tem a ver com o segundo perrengue de logística que a gente listou aqui, que é o perrengue de logística quando você vai de carro. Já aconteceu comigo de eu pegar um cliente no interior de São Paulo que fica 3 horas e meia de casa. Né? E para você chegar lá e estar trabalhando às 8h30 da manhã, você saiu de casa às 5. E aí você trabalhou, chegou 8h30, já cansado, obviamente, né? Porque você tem o estresse da viagem. A Cláudia hoje, foi exatamente isso. Trabalhou lá o dia inteiro, ainda chega em casa, sai 6 horas da tarde do cliente, para chegar às 9 da noite em casa, absolutamente destruído. E o prejuízo que você tem ainda no dia seguinte, porque você não consegue recuperar numa noite a maioria das pessoas. Então, é assim, a mensagem que fica aqui é realmente tentar
tentar negociar consigo mesmo, inclusive, tá? Não é só com o cliente, mas negociar com a sua qualidade de vida, negociar com a sua saúde, negociar com o seu bem-estar, porque o cliente ele não está preocupado com o seu bem-estar, ele está preocupado com resolver o problema dele, né? Mas eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Eu acho que, de repente, para a gente é estratégico aceitar esse trabalho, esse tipo de trabalho, esse projeto, vai ter aprendizado, enfim, a remuneração, de repente, pode ser boa. Então, acho que você tem que colocar na ponta do lápis tudo isso. Qual a recompensa que você tem por isso, por esse seu esforço, né? Às vezes, há um custo pessoal. Eu acho que esse é o grande aprendizado aí que a gente tem. A gente ter consciência disso e se a gente está disposto. Eu concordo com o que você está falando, Cláudio, plenamente, não estou discordando de você. Por outro lado, o único contraponto que você tem que levar em consideração também é o quanto que a qualidade, e aí tem que se conhecer, né? O quanto que a tua qualidade de entrega pode ser afetada por conta disso. Porque, de novo, tem gente, a Cláudia não funciona bem cansada. Eu, às vezes, estou cansado e ninguém percebe que eu estou cansado, porque o meu nível de energia é muito grande. Eu chego no final do dia no hotel ou em casa e parece que um caminhão passou em cima de mim, mas enquanto eu estou ali no palco, vamos dizer assim, né? Tô falando do palco, é como se fosse não sei se você conhece a história da Disney, né? A Disney é assim que funciona. Os funcionários da Disney, a hora que entram no parque da Disney, eles estão no palco, né? Estão atuando, então realmente é a mesma coisa. Eu me coloco mais ou menos no mesmo jeito que eu estou fazendo consultoria. Eu estou num cliente, eu estou no palco, estou ali, eu tenho que entregar 100% da minha capacidade, por mais que lá no backstage eu esteja moído. Enfim, mas então eu acho que o se respeitar é muito grande e se conhecer acima de tudo é fundamental. Saindo aqui do bloco logística, o segundo bloco, e esse aqui tem um monte de perrengues, o terceiro bloco é o que mais tem, né, aqui, mas a gente tem 7 perrengues aqui no bloco clientes. O primeiro perrengue, que é muito comum de acontecer, é quando o cliente te contrata sem saber exatamente o que ele quer. Ele diz que sabe, normalmente o cliente diz que sabe exatamente o que ele quer. E aí talvez a gente tenha um pouco de responsabilidade no afã de fechar o cliente, no afã de entregar para o cliente, no afã de conquistar o cliente. Ele diz o que ele quer, a gente acredita plenamente nisso, vende o projeto. Aí quando você vai para a vida real, vai para o jogo mesmo, para de treinar e vai para o jogo, você descobre que ele não sabe o que ele quer. Ele está perdidinho, está mais perdido que cego em tiroteio. Então, aí, para mitigar esse perrengue, volta ali naquilo que a gente já falou várias vezes em outros webinários, né? O processo comercial. Realmente se esmerar no processo comercial, de entender o cliente, de fazer as perguntas certas. Se é um cliente novo, usar aquela técnica de vender primeiro um diagnóstico para depois vender um projeto maior. Venda realmente o diagnóstico e faça o diagnóstico bem feito para você descobrir que o cliente não sabe o que quer. Porque senão você corre o risco de ter vendido um projeto, o cliente não sabe o que quer, você orçou o seu projeto para entregar ele em 30 horas mensais, hipoteticamente falando, e de repente, para fazer aquilo que o cliente quer, que está perdidinho, você precisa de 60 horas mensais. E essa é a expectativa dele. Então, esse é um perrengue mas é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Mesmo quando o cliente fala, eu tenho certeza do que eu quero, muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Eu poderia mostrar para vocês, eu não vou fazer isso, é uma questão de confidencialidade, mas eu recebi um áudio hoje de um cliente, eu já fechei um projeto, deixei o escopo muito claro com eles, eu conheço eles há muitos anos, eles sabiam exatamente o que eles queriam, acordei com eles e o áudio de hoje comprova que mesmo com tudo isso, eles não sabem o que eles querem. Porque na reunião de amanhã a gente vai lá para tentar reajustar um pouquinho o escopo, porque... e às vezes ele até sabe o que quer, mas a coisa dinâmica também muda, né? Enfim, isso é um perrengue muito comum. Segundo perrengue relacionado a clientes que a gente... e aí, de novo, é uma responsabilidade nossa, é um perrengue daquele cliente que te liga a todo momento e espera e tem expectativa que você atenda ele na hora que você ligar. Principalmente quando você está falando com dono de empresa, né? Dono de empresa normalmente tem ele foi educado assim. Ele é o dono da empresa, então qualquer funcionário que ele liga, o cara larga tudo para atender o chefe. Ou seja, isso tem a ver com a gente educar o cliente. A gente educar o cliente de que sim, a gente está à disposição do cliente, mas está à disposição do cliente dentro de limite. Tanto é que uma das coisas que eu falo para os meus clientes o tempo inteiro, se você me ligar e eu atender, é porque eu posso falar. Não precisa nem perguntar se pode falar. Se quiser perguntar por educação, pergunta, mas se eu atender é porque eu posso falar. Se eu não atender, é porque eu não vou falar com você agora, me manda mensagem.
eu costumo fazer o WhatsApp, me manda um WhatsApp, e assim que eu liberar, eu atendo. E eu falo exatamente isso para o cliente. Me manda um WhatsApp. Como eu não sou médico, não preciso salvar vidas, nada é tão urgente que eu não possa esperar 1, 2, 3 horas terminar a reunião. Porque se for uma reunião como essa com você, eu falo para o cliente, eu não vou parar minha reunião para atender um outro cliente, em respeito a você. A você, ao seu horário, ao seu problema, a sua consultoria. E o cliente entende bem isso, ele recebe bem isso, tá? Mas a gente tem que educar o cliente para isso, senão ele vai ficar frustrado. Vai lá, Cláudia. Eu tive um cliente que eu atuava uma vez por semana. Na verdade, o que eu atuo uma vez por semana agora também faz a mesma coisa. Mas às vezes ele marcava a reunião e não era o dia que eu estava lá, né? Que eu tinha combinado de estar lá. E aí eu cheguei algumas vezes e falei assim, esse dia eu não posso porque eu tenho uma outra programação. Cláudia, desculpa, esqueci que você tem outros clientes. Esse na boa. Esse outro que eu estou hoje, ele adora me mandar mensagem às 8 da noite. Sexta-feira, então, ele desova, né? Sexta-feira à noite, não sei o que ele faz. Mas aí, no começo, eu até respondia, depois eu falei assim, faz sentido, eu não vou resolver isso agora, né? Eu posso responder isso na segunda-feira. E ele não reclama disso. E nesse caso, se você não adota essa postura, você deseduca o cliente. Porque se começa a responder mensagem para ele sábado às 11 horas da noite, é cômodo pra caramba para ele, tá tudo certo, ele vai continuar mandando mensagem, você responde, tá ótimo. E a gente acho que tem que se respeitar um pouco nesse sentido. Exato. Então, às vezes a gente, no afã de entregar um serviço bem feito, entregar disponibilidade, se mostrar algo, uma pessoa, um parceiro estratégico para o cliente, a gente acaba deseducando ele. Então, a gente tem que conhecer muito bem esse limite entre se demonstrar um parceiro estratégico e educar o cliente. Que tem a ver com o terceiro perrengue que está nessa lista dos clientes aqui. Lembrei de mais uma pois coisa. Não, Cláudio. Principalmente na Fundação do Cabral, a gente atua com horas. A gente tem lá o velocímetro ali, taxímetro que está rodando ali, né? Quantas horas a gente trabalha, a gente tem que cobrar isso, né? E às vezes o cliente liga para você, Cláudia, você tem uns minutinhos, né? E os minutinhos viram 1 hora, né? E aí, o que você faz? Né? Eu acho que você não pode deixar de atender o cliente, mas depois a gente tem que entender que eu acho que vai para a conta do Abreu isso daí. Né? E isso você acaba aprendendo com o passar do tempo, que existe um negócio chamado hora de back-office. Não adianta a gente se iludir. A hora de back-office acontece. Então, na hora que você está precificando a tua consultoria, você tem que considerar a hora de back-office. Olha, é uma consultoria que eu vou atender o cliente, vou investir 1 dia por semana ao longo de 6 meses, hipoteticamente falando, legal. Então, vão ser 8 horas por semana, vão ser 24 horas por mês, eu vou colocar mais 4 horas de back-office, eu vou cobrar 28 horas desse cliente. Vou cobrar 28 horas, por mais que eu vá dedicar só, entre aspas, né? 24 horas oficialmente para ele, porque esse back-office acontece, gente, não adianta se iludir. Não adianta se iludir. Não adianta. Até porque a gente quando a gente já falou sobre vender, a gente não quer vender a hora homem. A gente não quer vender, estou te vendendo 24 horas. Eu estou te vendendo um escopo fechado, para a gente sair da briga da commodity. Tua hora aumenta cara, tua hora aumenta barata. Então, como a gente não quer vender isso, então a gente precisa aceitar que o cliente não queira receber isso também, já que a gente quis vender outra coisa. Então, a gente tem que se proteger e colocar um pouquinho de back-office ali. Isso quando a gente está na nossa empresa. Quando a gente é associado de uma outra empresa, se você faz horas a mais, é mais difícil. Se isso começa a acontecer com frequência, acho que você tem que chamar o seu parceiro de negócio e falar, escuta, Cláudia, você me contratou aqui para ser associado e trabalhar 8 horas por semana nesse cliente, eu estou trabalhando 10, como é que a gente fica? Sim. E aí eu vou descobrir quem tem água na garrafa, né? Porque se a Cláudia falar, sinto muito, não posso fazer nada, você tem que se perguntar, bom, será que eu quero a Cláudia como minha parceira mesmo? Ou vou continuar com ela porque nesse momento eu preciso, nesse momento está me trazendo cliente, mas no longo prazo ela não é parceira efetivamente, né? Então, sabe, eu só acredito no negócio de parceria que eu chamo de parceria ganha-ganha. Qualquer outra parceria tipo Caracu, gente, não... Vocês conhecem parceria Caracu, né? Não preciso explicar, né? Mas não vou explicar porque não pega bem nesse ambiente. Mas, enfim, parceria para mim é uma parceria ganha-ganha, que todo mundo sai ganhando, né? E às vezes, claro, numa parceria que todo mundo sai ganhando, a gente tem que fazer sacrifício, tá tudo certo. Não estou dizendo que não é Caracu, só eu ganho, né? Mas tem que ser parceiro.
O terceiro perrengue que tem a ver com tudo isso que a gente estava falando também, por isso que ele vem logo a seguir, é a gente aprender a dizer não para o cliente. É muito comum as pessoas terem dificuldade em dizer não para o cliente. E, de novo, quando você está lidando com... Quanto mais alto o nível hierárquico dentro da organização que está lidando com o dono da empresa, com o diretor, com o presidente, assim por diante, essas pessoas não estão muito acostumadas a ouvir não. Então, você aprender a dizer não para o cliente é fundamental para você, mais uma vez, se autopreservar por tudo aquilo que a gente já comentou. A gente não quer abrir precedentes. Então, se a gente começa a doutrinar do começo do jeito que a gente quer conduzir a parceria, fica mais fácil. Depois a gente reverter isso daí mais lá para frente, aí vai ser mais estranho para ele. Exato. Ele conheceu a gente de um jeito e agora a gente está mudando, né? Então, que a gente tenha em mente o que a gente quer estabelecer, qual o tipo de comportamento que a gente vai ter com ele, qual a comunicação que a gente vai ter com ele, qual a disponibilidade que a gente vai dar para ele. Então, assim, ele já conhece a gente desse jeitinho. E eu não quero que ninguém entenda a mensagem errada aqui do que a gente está falando. Não estou querendo propor que a gente se coloque como o último biscoito do pacote, né? A última bolacha do pacote. Não é isso, não é prepotência, não. Eu sou importante demais para me rebaixar isso ou aquilo. Mas, ao mesmo tempo, também você tem que... você não precisa se colocar como o último biscoito do pacote, mas também não pode ser carne de vaca, né? Agora, o quarto perrengue relacionado a cliente, para mim, esse talvez seja dos perrengues mais sérios. Mais sérios. Porque, para mim, esse perrengue, para mim, é deal breaker, né? Que é o perrengue de desalinhamento de valores. Quando você começa a conviver com o cliente, você descobre que os valores do teu cliente estão absolutamente desalinhados com os seus próprios valores. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, não muitas. Algumas vezes aconteceu de eu estar fazendo um projeto no cliente e quando eu vou descobrir na vida real quais são os valores que eles preconizam na vida real, não os valores que estão pendurados na parede, né? Não são os valores do site, são os valores que, de fato, a cultura da empresa. Qual a cultura empregada na empresa? E você descobre que a cultura empregada na empresa está longe do que você acredita. Questões éticas, morais, seja o que for. E quando você tem um desalinhamento de valores, às vezes que eu tive desalinhamento de valores com clientes, quando eu pude pular fora do cliente, eu simplesmente pulei fora. Abri mão do cliente. E já aconteceu de cliente que eu pulei fora e até hoje eles me ligam, até hoje eles me procuram. E até hoje, de algum jeito, eu pulo fora. Não tenho tempo, não tenho data, estou sem agenda, quer uma proposta, bota uma proposta 4 vezes mais cara, enfim, eu vou criando artifícios ali porque eu não quero fazer negócio com aquele cliente, porque eu não compactuo dos valores deles, não compactuo da prática que eles têm na empresa, não compactuo de como que eles, por exemplo, eventualmente tratam os funcionários, ou como que eles lidam com as questões de éticas e legais, né? Eventualmente sonegações fiscais, enfim, aí não vou entrar muito em detalhes, mas já aconteceu, não é muito frequente, mas acontece, mas para mim isso aí é deal breaker, então esse é um perrengue muito comum, ou bastante comum de você ver, principalmente em empresas um pouco menores e principalmente em empresas cujo fundador ainda está na empresa, é um fundador que fundou a empresa há 30, 40 anos atrás, né? Teve um cliente, para vocês terem uma ideia, que os filhos que estavam na segunda geração, que estavam tocando na empresa, não, mas isso, o nosso pai sempre enxergou a sonegação fiscal como um seguro. Olha a distorção. Ele sempre enxergou isso como um seguro. Ele não pagava um imposto e aí ele guardava esse dinheiro para qualquer problema que acontecesse na empresa. Então, obviamente, é uma inversão de valores brutais, né? O quinto perrengue relacionado a cliente, que a gente vê, já viveu algumas vezes, né? É o cliente querer que você faça um papel que você não concorda. Já tive várias vezes conversa com o cliente e às vezes tem problemas, por exemplo, tem 2 sócios, 3 sócios que não estão se alinhando e um dos sócios me chama para conversar, pedindo para eu tentar fazer o meio de campo e convencer os outros sócios ou os outros 2 sócios de tal coisa, e eu sempre falei para ele, Cláudia, você quer me fala o que você quer, o que você acredita que tem que ser a empresa? O que você não concorda com o teu sócio que a gente vai convencer deles o contrário? Aí a Cláudia me fala, e eu não concordo com o que ela fala. Ou seja, o cliente quer que eu faça uma coisa que eu não concordo, eu não faço.
Claro, se a Cláudia fala, não, eu acho que a gente tem que fazer assim, assado, inclusive por causa disso, e eu concordar, eu posso fazer esse papel. Eu não me incomodo de fazer esse papel. Você, como consultor, muitas vezes tem que fazer esse papel desse meio de campo, de tentar aparar as arestas, desde que você concorde com aquilo que o cliente está pedindo, né? Mas já aconteceu algumas vezes de cliente pedir para a gente fazer coisas com as quais eu não concordava. E aí, de novo, eu sempre falo isso para todo mundo, né? Já falei para vocês algumas vezes. Nós, na nossa empresa, a única coisa que a gente tem é a nossa entrega. Nós não temos marca. Por mais bonitinha que a minha marca seja, por mais bonitinho que o meu site seja, por mais bonitinho que tudo seja, eu não sou a McKinsey, eu sou a Martin Baum Consulting, né? Eu não sou a PricewaterhouseCoopers, né? Eu não sou a Deloitte, eu sou uma empresinha desse tamanho. A única coisa que eu tenho é a minha entrega. Então, eu não posso abrir mão dos meus preceitos éticos, morais, dos meus valores, do que eu acredito, só em nome de um cliente. Eu prefiro abrir mão do cliente. Fala, Cláudia. E eu acho que eu já cheguei a comentar no dos webinars, né, que às vezes ele mistura, o cliente pode misturar um pouco os papéis e fazer com que você adote um papel que é dele. Então, por exemplo, já aconteceu comigo, né, vai lá, começa a fazer a apresentação do case, de como que vai ficar a área, tal, e eu fui. Mas, assim, ele tinha que tomar partido em algum momento, porque, assim, por mais que eu estivesse sugerindo aquela mudança, ele teria que chancelar aquilo. Então, não é, só a Cláudia, dá a cara só da Cláudia, porque ela está falando. Não, eu estou falando porque você concordou comigo. E, obviamente, o engajamento da sua equipe vai ser muito maior se você patrocinar isso daqui. Então, em alguns momentos, né, a gente tem que tirar o nosso time, sair do palco ali, agora quem vai falar aqui é o presidente tal, aqui, o CEO, que vai dar continuidade. Porque senão realmente ele faz a gente ter um papel que não necessariamente é nosso. E aí isso já serviu de brilhante introdução para o sexto perrengue, né? Que é o cliente querer que você assuma decisões impopulares. Tem um cliente que ele é rei de fazer isso. Qualquer coisa impopular que ele tem que anunciar na empresa deles, é o consultor que... Não foi eu que decidi, foi o consultor. Foi o Flávio. Eu nem estou mais trabalhando lá, faz acho que uns 2 ou 3 anos que eu não trabalho no cliente, mas por coincidência eu tenho uma amiga nossa, a Cláudia minha, que é executiva dessa empresa. Até hoje, meu nome é utilizado em vão lá, entendeu? Até hoje... Aí não tem muito o que você falar. Não, né? Não tem. Deixa eu dizer, vai lá, ouvi você falar meu nome aí. Não, eu sei, mas de novo, é um perrengue que você acaba enfrentando, né? Você acaba enfrentando que o cliente usa o teu nome para anunciar coisas ruins. Às vezes ele quer que você anuncie as coisas ruins e quando você não está, ele fala, não, mas foi o Flávio que mandou. O Flávio que recomendou a gente fazer X, Y, Z. Então, a gente vai lidar com isso, a gente vai viver com isso. É comum. E às vezes você pegou de calças curtas, porque essa amiga falou isso. Outro dia ela chegou e encontrou a gente. Outro dia é forma de dizer, né? Porque a pandemia, o 8 dias sempre tem... O outro dia tem 2 anos de prazo, né? Mínimo, né? O outro dia. Outro dia a gente encontrou com ela antes da pandemia, outro dia antes da pandemia, e ela falou, Flávio, mas você recomendou isso. Assim, não, faz 3 anos que eu não falo com o fulano, né? Não, porque semana passada ele falou que você recomendou isso. E aí vai para tua conta, né? Inclusive junto aos executivos da empresa que acabam acreditando que de fato você que recomendou aquela coisa impopular. Isso é muito comum naquelas pessoas que têm aquela personalidade de não querer entrar em conflito, né? Pessoas que têm muita dificuldade, têm aversão a conflito. Pessoas que... E aí, de novo, acho que faz parte muito da tua leitura de entender quem que é o teu cliente. E saber que se é um cliente que tem aversão a conflito, o risco disso acontecer é significativamente grande. E o último dos perrengues relacionados a cliente, que a gente listou aqui, o cliente, e a gente já falou isso em outros webinários, tá? Mas a gente quis listar aqui de novo, é o cliente te ver como funcionário e te tratar como funcionário. E ser rude com você. Eventualmente ser rude com você, porque ele costuma ser rude com os funcionários dele, eventualmente, né? E aí, para mim, isso também passa a ser... aí a mistura do perrengue 4 lá dos alinhamentos de valores, né? Com respeito, né? Não concordo. Ninguém tem o direito de ser rude com ninguém. Não é porque eu sou o dono da empresa que eu tenho o direito de destratar o Fernando, que é colaborador da minha empresa, né? Ou destratar a Cláudia, que é a minha consultora.
que eu trouxe para a minha empresa, né? Então, junto ao desalinhamento de valores que eu falei agora há pouco com essa questão. Fala, Cláudia. Não, eu já estive na sala com, né, um diretor para prospecção mesmo de serviço, e ele foi rude com 2 funcionários, assim, sei lá, em 40 minutos. Ele bateu o telefone, ela bateu o telefone na cara de uma pessoa, né? E nitidamente dava para ouvir, né? E ela foi muito rude quando ela pediu um documento para uma pessoa que veio entregar e parece que o documento não estava certo, alguma coisa assim. Assim, é questão de tempo, né? Ela tratar da mesma forma. Você sabe, né? que vai acontecer. Com intimidade. Não é uma questão de si, é uma questão de quando, que eu costumo dizer, né? Aí, né? Você está numa reunião de prospecção, você olha aquilo, você tem vontade de trabalhar com uma pessoa dessa? E de novo, né? Tá tudo certo se você está no momento da tua vida profissional, como consultor, você fala, não, mas eu preciso de cliente. Não posso abrir mão. Porque é muito cômodo, seria muito cômodo da minha parte, da Cláudia, falar, não, você não pode ter esse cliente de jeito nenhum. Só que você está sem cliente nenhum, você está com uma baita ociosidade, você está querendo formar teu nome, não sei o que lá. É muito cômodo falar depois que você tem 15 anos e eventualmente está com a carteira cheia de cliente, você falar, não, Fernando, não aceite isso nunca. Acho que tem que ter um bom senso, né? Tudo que aconteceu, tudo que a gente está narrando... Aconteceu com a gente. Eu já tive que aceitar cliente que tratava mal seus funcionários e me tratou mal. É que, de novo, depois de 15 anos, acho que graças a uma série de fatores, muito trabalho, muita dedicação, e entre outros tantos que a gente eventualmente pode falar, hoje não é que eu, de novo, eu não me acho o último biscoito do pacote, mas eu posso dizer não para cliente. Não estou jogando o cliente fora pela janela à torta direito, mas tem cliente que hoje eu prefiro não atender, eu prefiro ficar ocioso. Mas hoje eu me dou esse direito hoje. Já no passado tiveram momentos que eu não pude. E aí, pegando esse gancho, vamos entrar agora nos perrengues de projetos, que são a maior quantidade. A gente listou 11, podia listar mais uns 30, né? Mas a gente listou só 11, a gente parou em 11. Nesse afã que a gente tem muitas vezes, isso é muito, muito, muito comum de acontecer, principalmente quando a gente está começando. Tá? Porque quando a gente está começando, às vezes acontece você ter um cliente que você trabalha um dia por semana e você passa os outros 4 dias da semana meio que sem ter o que fazer. E se sente muito mal. Se sente muito mal porque, eventualmente, financeiramente, o que você está ganhando não seja suficiente para você arcar com o seu custo fixo do dia a dia, ou se sente mal, eventualmente, se não é seu problema, se sente mal porque se sente ocioso. E aí você cai na armadilha de cair exatamente na vala contrária, de você assumir muito mais responsabilidade do que você é capaz de entregar. Ou seja, no afã de você lotar a tua agenda, no afã de você ganhar mais dinheiro, no afã de você recuperar o buraco ali que você fez no semestre passado, que você não faturou, você acaba assumindo muito mais coisas do que você acaba de entregar, e aí você tem um nível de desgaste brutal e a tua qualidade de entrega cai. E aí, de novo, como a gente não tem bandeira, como a gente só tem a nossa entrega como a nossa bandeira, tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha. Fala, Cláudia. É muito comum isso acontecer. E acontece, às vezes, comigo, né? Até hoje. Então, eu pego muita coisa, às vezes porque o projeto é legal, às vezes porque eu acho que dá para encaixar, às vezes porque eu agora não estou ligando muito em sacrificar minha vida pessoal, por exemplo, e trabalhar até 10 horas da noite. Então, mas assim, a gente tem que estar ciente disso. E às vezes a gente cai realmente nesse perrengue aí, principalmente porque a gente não sabe se mês que vem vai ser assim também. Então, parece que a gente quer fazer tudo que aparece, porque você não sabe se o mês que vem vai ter o mesmo volume. Mas é justamente por isso que eu já pus posts no nosso blog, eu já escrevi posts sobre isso, já falei aqui também nos nossos webinários, vocês já devem ter ouvido, provavelmente, que eu acho que um dos segredos do sucesso do consultor é você ter um dinheiro guardado que te deixe tranquilo por 6 meses, pelo menos. Qual que é o meu custo fixo? 10 dinheiros por mês. Então, você tem que ter 60 dinheiros guardados, no mínimo. Porque se você tiver 60 dinheiros guardados, você mitiga um pouco esse medo que a Cláudia colocou aqui, de falar, mas eu não sei se amanhã vai ter, então deixa eu pegar agora. Porque essa é uma característica do consultor, né? O linguajar técnico dos consultores é o seguinte, a hora que você não bilou hoje, você não recupera amanhã. Ou seja, a hora que você deixou de trabalhar e cobrar do cliente hoje, você não recupera amanhã.
O teu dia amanhã continua tendo 24 horas. Você precisa continuar dormindo 8 horas, você precisa continuar tomando banho, você precisa continuar, ou seja, você não vai conseguir trabalhar mais do que 12, 14, 16 horas exagerando. De repente, por um período curto, você até consegue. Não, claro, o dia tem 24 horas do mesmo jeito, não dá. Não, tá, mas assim, você trabalhar 16 horas aí, sei lá, durante uma semana, ok, mas não vai dar para você sustentar isso por muito tempo. Claro. Enfim, então é uma armadilha que às vezes a gente cai, hein? Eu, depois de 15 anos, a Cláudia, depois de 15 anos, às vezes a gente cai nessa armadilha. Então, e não que a gente não entregue, a gente entrega, mas assim, com um custo, a que custo, de esforço alto, tipo de dormir às 10 da noite, acordar às 5:30 da manhã, e por aí vai. Muito bem. Segundo perrengue relacionado a projetos que a gente resolveu listar aqui para vocês, esse é um perrengue que é muito mais comum em algumas pessoas e muito menos comum em outras. Tá? Comigo, particularmente, é raro isso acontecer. Tá? Mas já aconteceu. Já com a minha sócia aqui do meu lado, Cláudia, já é bem mais comum de acontecer. Bem mais comum. Quer deixar as coisas para a última hora. Né? É a famosa procrastinação. Não, depois eu faço. Quando daqui a pouco o depois chegou, não fez, e o trabalho é para amanhã, aí vara a noite. Né? Aí vara a noite, vara o fim de semana. O que você fez no fim de semana? Eu passei o fim de semana fazendo relatório. Se acordei sábado às 8 horas da manhã, fui dormir às 11 horas da noite, acordei domingo às 7 horas da manhã, fui dormir às 11 horas da noite, que você passou o dia inteiro sentado no computador fazendo relatório. Por quê? Porque deixou para a última hora. Aí eu assumo, de fato isso acontece. E às vezes acontece somado àquela quantidade grande de coisa que você tem que fazer. Aí realmente é o final de semana inteiro. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente já falou. A gente já falou várias vezes, também tem vídeos e posts nossos que falam disso, né? Que para você ser consultor, você tem que ter muita disciplina. Porque acontece de, às vezes, eu pegar... Hoje à tarde aconteceu isso comigo. Eu estava com a tarde livre. Livre no sentido que não tinha nenhum cliente agendado para fazer reunião. Não significa que eu fiquei ocioso. Eu tinha coisa pra caramba para fazer. Eu fiz um monte de coisa. Mas se você não for muito disciplinado, é uma delícia você falar, não vou ver, não, quer saber de uma coisa? Tá passando os Jogos Olímpicos. Deixa eu ligar a televisão e ver a competição de salto artístico, ginástica olímpica, sei lá o que estava passando hoje na televisão. Qualquer porcaria dessa que vai passando. Porcaria no bom sentido, por favor, não me entendam mal, né? Eu estou falando mas é assim, é muito gostoso você falar, não, tá tendo grande slam de tênis, eu adoro jogar tênis, pô, vou assistir o jogo do Roger Federer, né? É uma delícia ver o jogo do Roger Federer na terça-feira, no meio da tarde. E não tem nada de errado se você quiser fazer isso. Mas tenha a responsabilidade e tenha a disciplina de saber o seguinte, qual é o custo que isso vai ter em termos de você eventualmente atrasar alguma entrega. Não estou dizendo que eu sou um cara que eu não faço coisas no meio do meu dia, eventualmente, quando eu tenho um dia livre. Já aconteceu de um dia, às 3 horas da tarde, eu ir para o cinema. Peguei meus filhos na quarta-feira e fomos no cinema. Vamos fazer um programa diferente hoje. Mas, de novo, se você não tiver muita disciplina, a exceção vira regra. E aí você corre o risco de cair nessa armadilha. E eu tenho sorte, porque assim, eu procrastino, mas eu nunca tive aquela situação de tipo, e agora? Não consegui fazer mesmo. E tem que entregar amanhã. Mas eu sei que eu corro, todo tempo eu estou correndo esse risco. O terceiro perrengue que a gente já viu acontecer, e quando a gente está começando é mais comum de acontecer, e por isso que a gente quis listar aqui para vocês, é vocês começarem a trabalhar com uma pessoa que você não conhecia direito, de fato, a capacidade de entrega dela. Aquela história de você ter parceiros, né? Então, eu vou fazer uma parceria com a Cláudia, eu não conheço bem ela, a gente se dá bem, mas não sei qual é a capacidade de entrega dela, mas a gente está super bem, ela é super bacana, não sei o que lá, vamos botar ela junto num projeto. Aí eu boto ela junto no projeto e ela começa a entregar muito abaixo do que eu gostaria, do nível que eu acho que a gente tem que entregar para o cliente. Então, acontece, e já aconteceu comigo de eu ter que trocar consultor no meio do caminho. E aí é muito importante, é fundamental você estar à frente do cliente, você estar à frente do projeto. Por mais que a maior parte da entrega seja da Cláudia, hipoteticamente falando, com a Cláudia especificamente nunca aconteceu, mas que a maior parte da entrega é ela que faz, mas eu tenho que estar lá na linha de frente acompanhando o projeto para e passo. Porque se eu sentir que a Cláudia está deixando a peteca cair, porque eu não conhecia ela, não sabia da capacidade de entrega dela, cabe a mim ter que buscar outra pessoa, tirar a Cláudia e botar outra pessoa. Porque no final o cliente contratou a minha empresa. Eu resolvi alocar um outro consultor porque eu convenci ele que aquele outro consultor ia ser melhor. Então, o consultor tem que ser melhor mesmo. Porque se o consultor não for melhor, é um baita de um pepino. Então, esse é um perrengue
principalmente no começo, quando você ainda não conseguiu montar suas parcerias, estabelecer seus principais parceiros mais estratégicos, não é que é muito comum, mas pode acontecer. Então, muita atenção nisso daí. Quarto perrengue relacionado a projetos que a gente queria comentar para vocês, tem a ver com o processo comercial. Quando o processo comercial não é muito bem feito, você tem o risco de ter esse perrengue, que é você não deixar claro quais são as suas entregas e ter um desalinhamento de expectativa. Por isso que quando a gente fala de proposta, a gente tem, nas nossas propostas, a gente tem um capítulo específico falando de entregáveis. A gente deixa absolutamente claro quais são os entregáveis. A gente lista todos os entregáveis, quais são os entregáveis que eu vou ter nesse projeto, para que o cliente não tenha nenhuma dúvida na hora de entregar. A Janine, que comprou lá o nosso curso, no finalzinho do curso, você não deve ter chegado lá ainda, Janine, apesar que você pode fazer o curso na ordem que você quiser, não é porque eu fiz da aula 1 à aula 84, você tem que seguir da aula 1 à aula 84, mas você vai ver que lá pela aula 78, mais ou menos, a gente fala de proposta. Né? E na proposta, lá no curso, vocês têm um modelo de proposta que a gente manda, que a gente colocou no curso, né? E lá você vai ver que tem um capítulo específico falando de entregáveis. Quais são os entregáveis que eu vou dar nesse projeto? E é fundamental isso, para você deixar isso alinhado com o cliente. E mais do que isso, o cliente fechou o projeto, ele fechou o projeto, no primeiro dia de início do projeto, a gente refaz o alinhamento. E mais uma vez ressalta quais são os entregáveis, para tentar mitigar esse perrengue do cliente. Você está entregando A, B, C, que foi o que você combinou, e o cliente esperava que você entregasse C, D, F, G. E aí é terrível, né? Então, esse alinhamento de expectativas é fundamental. Tem um quinto perrengue, que é um perrengue que não tem muito o que se fazer, mas também tem o que se fazer, que é o perrengue da tecnologia, ainda mais nesses dias de pandemia, né? Em que a gente está fazendo tudo virtual, como a gente tem feito aqui. A internet cair. Tanto é verdade que não tem o que fazer, mas tem o que fazer, que logo que a gente começou a trabalhar de home office, que eu fiz aqui na minha casa, contratei um segundo link de internet. Então, hoje eu tenho o link da Vivo, eu tenho o link da Claro, eu tenho meu celular de backup. Então, dificilmente eu vou ficar sem internet. Dificilmente. Tanto é que outro dia a gente estava fazendo o nosso webinário aqui, acabou a luz de casa. O que a gente fez? Pendurou o celular. Fica uma meia luz, né? Só a luz do computador nos iluminando. E falei, enquanto tiver bateria no celular, bateria no computador, vamos tocar, porque as duas internets caíram porque acabou a luz de casa. Então, existe esse perrengue, seja a internet, sejam ferramentas de interação, seja o seu computador. Então, a dica que a gente dá é tenha plano B. Tenha plano B. Já chegou a acabar a energia aqui, só que meu computador estava acabando a bateria. Então, esteja preparado para deixar ele na tomada, energia ali no topo. Para você conseguir dar continuidade. Mas precisa prestar atenção. O sexto perrengue, que já aconteceu com a gente também, e esse é um perrengue que, assim, infelizmente, não tem muita coisa que você possa fazer. Mas ele acontece e você tem que falar, como que eu vou lidar com isso? É quando você começa a fazer um projeto num cliente e descobre que nesse cliente tem uma pessoa com quem você já teve problema no passado. E seja qual for o problema, né? Pode ser um problema de não bater o santo, pode ser um problema que teve questão ética moral, pode ter N problemas, né? E você não sabia que aquela pessoa estava naquela empresa. Aí você entra na sala para fazer a reunião e você se depara lá com aquele fulano, com aquela fulano que eventualmente você teve algum tipo de embate no passado, né? E aí, obviamente, você tem uma série de complicômetros no projeto, porque se esse problema do passado é mútuo, esse reconhecimento do problema do passado é mútuo, a chance que você tem dessa pessoa eventualmente jogar contra é significativamente alta. E aí você tem que começar a se cercar de como que eu vou lidar para lidar. Olha que português ótimo. Como que eu vou lidar para lidar é fantástico, né? Um pleonasmo espetacular. Mas, enfim, como que eu vou lidar com essa situação de que tem uma pessoa que, eventualmente, nem declaradamente, mas veladamente, vai jogar contra. Não porque ela seja contra o projeto, mas se ela tem um problema com o Flávio. Né? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor se o Flávio está certo, ou se o Joaquim, José, Maria está errada, ou estão certos, entendeu? É um fato. Às vezes acontece. Tem pessoas que simplesmente eu nunca me dei bem porque o santo não batia. Sabe quando você bate o olho e fala, não fui com a cara dessa pessoa? Você bate o olho aqui e fala, não fui com a cara desse gordinho careca de óculos? Às vezes acontece. Né? Fala, Cláudia. Não, às vezes já aconteceu também da gente encontrar com outros consultores dentro desse cliente, né? Às vezes é comum, dependendo do tamanho da empresa,
mas às vezes, assim, a nossa entrega, eu acho que pode se associar um pouco ao que ele está fazendo. Eu vou dar um exemplo prático, né? Era um trabalho de RH e tinha um consultor ali na empresa que cuidava da estratégia como um todo. E eu estava trabalhando lá pela fundação, e ele estava, né, com esse projetinho aqui de estratégia. Obviamente que ele queria ampliar aí o portfólio dele no cliente. Então, talvez fazer críticas, talvez falar que poderia fazer melhor, talvez poderia, né? Porque ele já está lá e ele está com muito mais acesso à diretoria do que talvez a gente, né? Que está com horas contadas. Então, isso pode ser delicado de lidar, né? Ele quer abrir as asas ali. E, enfim, é fácil te tirar do cliente. Isso já aconteceu, a gente atuando como, né, associado da fundação, a gente já se deparou com alguns outros consultores. Já, muitas vezes. Um outro perrengue comum de você encontrar, e aí, de novo, é aquele perrengue que não tem nem muito como você antecipar ele, nem muito o que fazer, é de você encontrar esqueleto no armário, né? Então, você acha que a empresa é redondinha. Desculpa, gente. Ai, desculpa, perdão. Agora vem 3. Oi? Tem 3, falta o último. Não vai vir, só porque você falou, só para te contradizer, tá? Vocês verem como a Cláudia faz mau juízo de mim, tá vendo como ela fala mal de mim o tempo inteiro? Mas, enfim, você encontrar esqueleto no armário. Que coisa que você não tem como adivinhar, não sei na hora que você começa a abrir os armários. É que nem quando você compra uma casa, você olha para a casa, ela tá bonitinha, não sei o que lá. Depois que você de fato compra a casa, sobe no sótão para ver como é que tá o telhado, você descobre que o madeiramento do telhado não tá tão bom quanto parecia estar olhando numa vista inicial. Acontece ter esqueleto no armário. E aí, como que você lida com esses esqueletos, né? Que jogo de cintura que você tem que lidar. Mas vocês vão encontrar esqueletos, não adianta se enganar. Não estou querendo aqui nem dizer que a vida de consultor é o inferno, nem também dourar a pílula dizendo que tudo são as mil maravilhas. De novo, no meu trade-off na minha vida profissional, eu continuo sendo consultor e amo fazer o que eu faço e não quero trocar por nada desse mundo. Já recebi propostas para voltar a ser executivo e nenhuma delas eu aceitei. Mas você vai ter que aprender a lidar com seus esqueletos que você vai encontrar no armário. Temos mais 3 perrengues aqui para compartilhar com vocês antes da gente... Aí eu queria ouvir vocês um pouquinho, né? E esse, olha, esse perrengue é interessante, né? A gente escrevendo, sabe Casa de Ferreiro Espeta de Pau? É o que a gente vai falar aqui agora. Quando você se casa com alguém e mistura casamento com trabalho. É o meu caso e da Cláudia, nós somos casados, né? Somos marido e mulher, sócios, não só no clube da consultoria, mas na nossa empresa de consultoria. E então a gente misturou a sociedade com o casamento. Misturamos a sociedade com o casamento. E a gente já se pegou, assim, trabalhando sexta-feira à noite, quando a gente devia, talvez, estar tomando uma garrafa de vinho e relaxando. Ou nas férias, viajando, e estamos trabalhando ali, porque a gente está fazendo trabalho. Então... E não é só isso. Eu acho que é importante, e mais importante do que ser workaholic ou não, mas é ter a definição dos papéis. A gente poder dividir essas coisas. Tipo, o que você está me pedindo está indo além do que realmente uma sócia pode fazer, tá? Então, sabe, guarda aí o que você está pedindo para quando, sabe, virar sua mulher aqui depois das 10 da noite. E vice-versa, né? Guarda esse pedido para segunda-feira às 6 horas da manhã, ou 7 horas da manhã, quando acabou o domingo e eu saí do papel de fim de semana e entrei no papel de... E a gente teve que aprender a lidar com isso. Cláudia e eu tivemos que aprender a lidar com isso, né? E isso acontece também quando você tem empresa familiar. De repente, você tem um pai com seus 2 filhos trabalhando na empresa, que ele simplesmente passa por cima dos filhos. Só porque é filho, merece... Não, o filho tem uma posição ali de diretor. Você tem que tratar ele como um profissional quando você estiver aqui na empresa. Né? A filha, isso acontece nesse meu cliente. A filha está estudando a parte de finanças, controladoria,
vira e mexe, ele vai lá e pede para ela fazer uma coisa nada a ver, tipo, uma coisa extremamente aleatória, que não tem nada a ver com a função dela, e ela fica extremamente incomodada com isso. E com dificuldade de dizer não, porque é o papai que está pedindo, né? Então, assim, as coisas se misturam. Então, é muito importante a gente definir os nossos papéis, porque senão realmente a coisa se mistura. E uma outra questão é aquela de você se casar, fazer sociedade com alguém que você não conhece direito. Desculpa, antes de entrar nessa aí, Cláudio, eu precisava trazer um outro assunto importante com relação a esse assunto de você misturar família e sociedade, que é muito comum. Vocês vão ver no mercado aqui, é muito comum você ver uma empresa em que são dois irmãos, você e uma pessoa e o cunhado ou a cunhada, ou não sei o que lá, e o primo, né? E uma das coisas muito comuns que eu já vivi e continuo vivendo até hoje é que a gente toma uma decisão na empresa, mas quando chega a macarronada de domingo, tudo muda, né? Afinal de contas, você não está na macarronada de domingo, né? Então, já aconteceu, por exemplo, eu tinha um cliente que o filho era o diretor técnico da empresa, o rapaz não tinha a menor capacidade técnica de ser diretor técnico. Eu tive uma conversa muito séria com o dono da empresa, o pai, fundador e dono da empresa, dizendo que você precisa tirar teu filho daqui. Ele falou, não, eu vou tirar meu filho. Aí chegava na macarronada de domingo, o filho levava a esposa e os dois netos para casa para almoçar, na macarronada de domingo, ele olhava e falava, como que eu vou tirar meu filho da empresa? Ele vai morrer de fome. Aí chegava na segunda-feira e ele não tinha tirado o filho de novo. Aí chegava na semana seguinte e ele não tinha tirado. Não, eu vou tirar. Ele não vai tirar. Né? E é um perrengue, gente. É um baita de um perrengue. Tá? Então, é muito complexo. Agora, e às vezes a implantação das suas ações depende, né, de uma pessoa mais capacitada naquele lugar dele. E a coisa nesse cliente foi tão dramático, mas tão dramático, que esse filho estava numa posição e não tinha capacidade de fazer o que tinha que fazer, que a empresa teve problemas financeiros seríssimos. Quase quebrou, porque o menino não conseguia tocar o que tinha que tocar. E aí os pratinhos começaram a cair. Agora sim, entra no último que você estava falando, Cláudio. Então, o último é quando você realmente se associa, tendo uma expectativa sobre a outra pessoa, e aquilo realmente não vira. Né? Eu tenho uma amiga que ela montou uma sociedade porque ela queria, primeiro, eu acho que uma pessoa com quem ela trocar, que ela pudesse trocar com mais frequência, mas também porque ela considerava que as habilidades comerciais dela não eram boas. E aí, essa pessoa que ela convidou para a sociedade era mais expansiva, era mais comunicativa. Aparentemente mais comercial, portanto, né? Aparentemente, porque isso não quer dizer nada, nem que ela, de repente, pode dar uma palestra aqui, um show para 200 pessoas só porque ela fala bem. Ela pode falar bem em pequenos grupos, não necessariamente em grandes. E realmente ela se frustrou. Mas por quê? Por causa dessa expectativa que ela criou. Ela esperava que essa sociedade, essa sócia, fosse trazer trabalhos. E, obviamente, as duas poderiam trabalhar na entrega. Mas isso não aconteceu. E aí ela achou melhor separar. É o que eu sempre falo, né? Casar com quem você não conhece sempre tem um risco, né? Quando você casa conhecendo, já tem risco. Imagina quando você não conhece. Né? Então, estou falando do casamento como se fosse da vida pessoal, mas vale para a empresa também, vale para a empresa de consultoria. Enfim, pessoal, esses aqui são 20 perrengues que a gente resolveu listar para vocês, para compartilhar com vocês, que todos eles que nós falamos aqui, nós já vivemos ou continuamos vivendo, tá? E eu acho que essa mensagem final que a gente já passar e, obviamente, discutir e ouvir um pouquinho vocês. Não é porque a gente está falando que a gente não sofre deles, tá? Não é porque a gente está falando que a gente não continua cometendo alguns erros reiteradamente, né? Deixar para a última hora, assumir mais do que é capaz de entregar, enfim, um monte dessas coisas, tá? A gente continua cometendo esses erros por N razões. Né? Por N razões. Mas então, é importante ter consciência deles e atuar em cima deles. Exatamente. Agora, muitos dos que a gente listou aqui para vocês, no momento em que a gente passou a ter consciência deles, a gente passou a fugir deles. Acontece de tropeçar? Acontece, mas a gente, na via de regra, a gente foge deles. Por quê? Porque você tem consciência. Né? O ter consciência é fundamental para você conseguir mitigar ou evitar. É isso, a gente queria ouvir vocês agora um pouquinho, pessoal. Tem algum perrengue que a gente não falou aqui, que vocês já se depararam, que vocês querem compartilhar com a turma aqui? Poxa vida, eu já fiquei desanimado de ser consultor só de ouvir tanto perrengue aqui, viu? Foi um tema ruim que a gente escolheu. Poxa, Fernando, puxa vida. Tem mais perrengue do que... Não, eu quero ver sua capacidade de resiliência, de
continuar com a gente mesmo depois disso, tá, Fernando? Até hoje vocês só falaram de coisa boa, mas hoje, pela madrugada, compensou. Eu vou compartilhar um com vocês. Eu era consultor interno no Bradesco e é o perrengue do poder, né? E eu ia fazer um workshop com todos os diretores envolvidos em TI para começar o planejamento estratégico de TI do banco. E era um momento de desenhar uma nova arquitetura de TI, uma coisa complexa. E nós contratamos um consultor do Rio de Janeiro, um cara especializado no tema, para ele vir conduzir o workshop. Então, eu ajudei na preparação do workshop, dei o briefing, pintei todo isso. Bom, aí o camarada pegou o avião lá, na véspera, viu, Cláudia? Para não ter o problema logístico, né? Ele veio na véspera e, quando ele estava voando para São Paulo, o meu diretor me chamou e falou: Fernando, o vice-presidente ligou para perguntar como é que vai ser o workshop amanhã, porque ele vai participar, e quem conduziria. E meu diretor explicou que ia ser esse consultor, com nome, com fama lá do Rio de Janeiro e tal. E o vice-presidente disse que não, porque é um assunto muito estratégico, não poderia ser conduzido por um consultor externo. Nossa. Isso na véspera, não tinha nem como avisar mais o consultor. E ele determinou que você conduza o workshop. Pior ainda, Nossa. A segunda parte foi pior. Foi pior. E assim, por mais que eu argumentasse com o meu chefe, não teve como escapar daquela situação. E aí, o pior dos pesadelos aconteceu, né? De ter que ir para um workshop para o qual eu não estava devidamente preparado. E felizmente deu tudo muito certo, porque aqui a minha equipe foi muito boa, eu passei parte da noite me preparando para aquilo, mas foi um risco tão grande que eu poderia nunca mais ter feito mais nada dentro do Bradesco. Mas, graças a Deus, funcionou e eu passei mais 26 anos conduzindo workshops por lá. Mas você vê, é o perrengue de você não poder lidar com uma decisão de um nível de poder que não tem como reverter. Não tem como. É aceitar e fazer o melhor possível, né? Eu ouso dizer que naquele momento você estava pondo tua carreira em risco, inclusive, no Bradesco. Não é você não fazer mais um workshop, é você acabar com a tua carreira no banco. Você tem razão. Você tem razão. Ouvindo de fora pela tua fala, foi um momento assim meio que de inflexão. O Fernando continuou, o Fernando vai embora. E bom que continuou, que deu tudo certo. Mas eu acho que Deus foi tão bom, Deus foi tão bom que eu tive que me lançar naquele momento. E aí, depois disso, também eu que não queria consultor externo mais. Aí foi tudo por nossa conta mesmo. Mas sabe que é interessante isso que você está falando, né? Eu tenho N situações na minha vida, na minha história profissional, em que grandes problemas que aconteceram na minha vida, no frigir dos ovos, tornaram-se grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Na hora a gente não enxerga isso, né? Mas me parece, pela tua fala, Fernando, se eu falar bobagem, me corrija, mas pela tua fala é isso. Esse problema que foi um pipinaço para você naquele momento foi uma oportunidade para a tua vida profissional, para a tua carreira ali dentro do banco. É isso mesmo, você tem razão. No momento eu não enxergava isso, mas foi assim uma coisa ruim que no fim a gente conseguiu transformar num grande presente, né? Pois e esses 20 perrengues que a gente apresentou também podem ser oportunidades, esse é o grande ponto. Então, é isso aí. Flávio e Cláudia, 15 anos aí de experiência, muitos clientes, muitos projetos. E quando o cliente não paga? Esse é um problema muito sério, Ricardo, e eu vou te dizer, isso tanto é tão sério e é tão complexo que eu tenho uma política na minha empresa que raramente eu abro mão dela em que eu recebo antecipado. Ou seja, eu recebo no dia 5 mês que eu vou trabalhar. Tá? Então, você tem toda a razão que você está falando. Ou seja, o meu risco no final são 5 dias, entendeu? Eu coloco claramente na minha proposta. Você me paga o mês que eu vou trabalhar, não é o mês trabalhado. Porque já aconteceu comigo o desprazer de eu trabalhar um mês e chega lá e o cliente não paga. Você emite a nota fiscal, ele não pagou. Passa 3 meses, se já pagou o imposto da nota fiscal, ele continua não pagando.
Então, você não recebeu e ainda gastou dinheiro com imposto, porque você emite nota fiscal. O governo não quer saber se o teu cliente pagou ou não. O governo quer a parte da sociedade dele, né? Porque ele é o maior sócio de todos nós, né? E a melhor sociedade do mundo é essa, né? Você paga se você ganhar, se você perder, eu não entro com nada, né? Então, o jeito que eu faço ramificar isso é isso. E aconteceu o caso onde o cliente usou de má fé, que você entregou e aí ele disse que não era isso, e aí por conta disso ele não pagou? Olha, eu vou ser honesto contigo, Ricardo, comigo nunca aconteceu. Okay. Não estou dizendo que não possa acontecer. Talvez eu seja um cara afortunado nessa história de nunca ter me deparado com alguém com esse nível de má fé, né? Não sei se é por, eventualmente, uma habilidade minha na hora do processo seletivo, conseguir identificar e já pular fora, ou se é sorte, tá? Então, realmente, comigo nunca aconteceu, mas eu imagino que deva acontecer com alguns colegas, sim. Uhum. Legal. Fala, Cláudio. Né, tô lembrando aqui, agora fugiu o que eu ia falar. Mas é complicado quando a gente tem que negociar esse valor que não é pago, porque às vezes você fica tão próximo do seu cliente, né? Principalmente se você está numa empresa menor, você lida diretamente com o presidente, o dono da empresa, e às vezes você sabe que a situação está grave lá financeiramente, e aí ele deixa de te pagar. É delicado. Mas de você tratar. Isso já aconteceu comigo, tá? Isso já aconteceu comigo. Você tem que flexibilizar. Já aconteceu. E ter que prolongar o pagamento. Já aconteceu. Eu fiz um projeto num cliente, que era um projeto de turnaround, a empresa estava pré-falimentar. Eu fui contratado para fazer o turnaround, eu falei, vou cobrar um FII mensal de X dinheiros para fazer isso. Depois de 3 meses, ele falou, Flávio, eu não consigo te pagar, mas você não pode ir embora, cara. Porque se você for embora, aí eu quebro de vez. Né? E eu falei, tá bom, então nós vamos fazer o seguinte acordo, que é o que normalmente eu não faço, hein? Normalmente não faço. Tá bom, eu vou continuar trabalhando, eu te ajudo a salvar a empresa, e depois que eu salvar a empresa, a gente acerta. Né? E eu fiz. E deu certo. Deu certo. E aí, depois de 1 ano e meio, veio uma boladinha, né? Uma boladinha de dinheiro que veio bem a calhar, inclusive, naquele momento que eu estava vivendo na minha vida particular, né? Isso já aconteceu comigo, do cliente me chamar e falar, Flávio, eu não consigo te pagar mais, cara, você está vendo a minha situação. Não é que eu não quero. Mas, por outro lado, eu também não posso eu não posso abrir mão de você. Como que a gente faz? E aí eu topei, porque o cara teve boa fé. Aí é o contrário do que você falou, né, Ricardo? Ele teve boa fé, ele pôs as cartas na mesa. Olha, tá posta as cartas na mesa. Se você me disser que não vai me ajudar mais, eu vou entender, mas eu vou ficar muito triste. Não é nem frustrado, eu vou ficar muito triste, foi a palavra que ele, porque você é um ativo importante nesse momento para salvar a minha empresa. E a empresa está em pé até hoje. A empresa está em pé até hoje. É um grande orgulho meu. É um grande orgulho meu. É um grande orgulho esse caso que eu tenho com esse cliente. É sensacional. Legal. Mas ele foi honesto, ele foi correto, ele foi ético. Ele falou, eu não vou te pagar porque eu não posso te pagar, não consigo te pagar. Né? E eu topei. Provavelmente, se quando eu estivesse fazendo um negócio com ele e falasse, Flávio, eu vou te contratar, mas eu não vou te pagar, daqui a 1 ano e meio, quando você treinar essa empresa, eu te pago, eu não teria aceitado. Sim. Mas como eu já estava no barco, né, já estava no meio do oceano com o camarada, eu achei que pegar o bote salva-vidas e pular fora era sacanagem, entendeu? E aí, de novo, né, entra o momento que a gente está, sabe? A gente quer ser inserido aí no mundo da consultoria. Será que, eventualmente, eu sei que o Flávio defende não fazer nada de graça, mas, às vezes, pode ser interessante a gente colocar um projeto desse no nosso portfólio. Né? A gente tem uma contrapartida, não é financeira, mas, poxa, eu ganho conhecimento, eu já posso estampar aqui o logotipo dele, né, como um trabalho que eu concluí com sucesso, eu posso tê-lo como uma referência, né, para futuros projetos. Então, depende também do momento que você está. Quando eu falo que a Cláudia fala que eu defendo não fazer nada de graça, eu defendo não fazer nada de graça no momento que eu vivo hoje. Quando eu comecei como consultor, eu fiz alguns trabalhos sem cobrar. Eu acho que no começo deve ser quase que uma tendência, né? Pedágio, não é um pedágio. É o risco que corre o negócio, né? Você tem que bancar esse risco em algumas situações.
Porque senão você vira o segredo de Tostines, né? Tá sempre fresquinho com cliente demais, ou vende demais tá sempre fresquinho. Ou seja, você não tem cliente porque não tem história porque não tem cliente. Então, você não consegue fazer história porque você não tem cliente. Então, você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou bancar. Vou fazer um negócio de graça ou muito barato, né? Um dos primeiros projetos que eu fiz, eu cobrei uma hora homem do cliente, que é o que ele podia pagar, que talvez era a hora homem de um consultor assistente do resto do cocô do cavalo do bandido, entendeu? Uma muito baixa. Mas para mim, naquele momento, era estratégico. O cara ia trabalhar para caramba, o cara ia pagar qualquer caraminguado ali, mas para mim era importante estar ativo, ter história para contar, começar a ter referência, ter experiência, ter case, não sei o que lá, e eu topei. Então, faz parte do custo. Faz o custo do aprendizado. É da curva de aprendizado, né? Da curva de aprendizado. É que nem minha filha, outro dia, a gente estava conversando, ela começou a fazer estágio numa empresa, depois de 3 meses, ela virou e falou, não, pai, eu não sei se eu quero continuar lá, porque eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender, né? Eu falei, filha, senta, vem cá, vamos conversar. Vamos bater um papo, filhota, porque eu acho que, é típico dessa geração, né? Dessa juventude, né? Em 3 meses já sabe tudo, né? Eu falei, filha, vamos sentar e vamos bater um papo aqui, porque eu acho que a gente precisa... Deixa eu tentar te trazer um pouco da minha experiência. Não estou querendo dizer que você está errada, porque também se você falar que ela está errada, né, já entra no embate, você é velho, você não entende nada, né? Então, mas vamos sentar e conversar. Não estou dizendo que você está errada, mas deixa eu contar um pouquinho da minha experiência profissional. Meus 35 anos de carreira, 20 como executivo e 15 como consultor. Deixa eu contar um pouquinho o que eu aprendi nesses 35 anos. E aí, com muito jeitinho, contando um monte de histórias, trazendo casos, não sei o que lá, e ela seguiu. E foi ótimo, porque ela foi efetivada na empresa. Depois que ela foi efetivada na empresa, uma outra empresa muito maior ficou sabendo o que ela fazia e contratou ela. A empresa foi atrás dela. Agora, se ela tivesse jogado a toalha com 3 meses, como ela queria jogar, ela não estaria onde hoje ela está. Está super feliz, está super bem. Entendeu? Então, é o pedágio. É o pedágio que você paga. O que mais, turma? Deixa eu fazer, enfim, acho que vai entrar meio como uma pergunta, porque eu não sei se vocês têm experiência no terceiro setor. A gente acaba triangulando muitas vezes as relações de consultoria, né? A gente presta consultoria para o Instituto Fundação, mas no final a gente vai oferecer, os entregáveis não são para eles, entregáveis são para uma Secretaria de Educação, por exemplo. E aí, assim, todos esses perrengues que vocês relataram da relação com o cliente, eu já passei. Seja pela relação com a secretaria, ou seja por essa triangulação que cria um Frankenstein, porque tem hora que eu olho a secretaria e falo assim, o que a fundação quer que eu entregue não serve para essa secretaria, isso não vai funcionar, isso não fica de pé. Tipo, como é que a gente consegue, assim, não sei se vocês têm alguma dica, assim, de ouro, aquela coisa, pergunta do milhão, né? Como fazer para não sair... tudo bem, acho que eu não me queimei até hoje, mas... como que a gente faz para fazer isso funcionar? Porque eu acho que é diferente do caso de tudo que eu vejo de consultoria, que vai lá, monta um projeto, monta propostas, quais são os entregáveis. De modo geral, aquelas com as quais eu trabalhei, tudo bem, eu tenho só 2 anos como consultora, mas são muito diferentes porque não são tão objetivas, pragmáticas, tão simples de montar. Eu monto uma ideia e aí eu vou negociar com a secretaria e aí enfim, porque aí entra na tua parte, né, Cláudia, coisa de recursos humanos, assim, como é que eu vou fazer para desenvolvimento de pessoas dentro da secretaria para a gente, no final, chegar naquela política que a gente quer chegar, enfim, política que a gente... Não, naquele aprimoramento de política que a gente quer chegar, mas convencer todos os atores do processo, que acaba demandando um tempo, que acaba tendo um desgaste, tem às vezes atrito. A última consultoria que eu estava, eu saí por isso, porque assim, não cabe, eu acho que tem a ver com valores também, porque eu falo assim, não, eu não sei trabalhar dessa forma, eu não acredito nessa forma de trabalhar, mas não sei se existe alguma regrinha de ouro de como lidar com essas coisas. Deixa eu te contar um pouquinho. Desculpa, quer falar, Cláudia? Não, pode falar. Depois eu tá. Assim, nesses meus 15 anos, o trabalhar com o terceiro setor não é o setor que eu mais trabalhei na minha vida, muito pelo contrário, é o que eu menos trabalhei, né? Nesses meus 15 anos como consultor. Mas eu trabalhei já em alguns projetos com o terceiro setor e eu te entendo muito bem no que você está falando. E eu passei por perrengues como esse, né? Eu fiz um projeto alguns anos atrás, um cliente meu me contratou
para trabalhar para uma ONG. Né? Então, justamente essa triangulação que você está me falando. Né? Não necessariamente governo, mas uma ONG, e uma ONG que tem todo o espírito de governo, né? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, né? As coisas boas que eventualmente você tem no tipo de negócio de governo, como as coisas ruins do típico negócio de governo, né? E o segredo que a gente adotou nesse projeto e em alguns outros projetos que a gente fez também com o terceiro setor foi, primeiro, um esforço muito maior do que a média de alinhamento, muito maior, ou seja, um investimento de muitas e muitas horas e muitas reuniões para pôr todo mundo na mesma página, de engajamento, de você convencer as pessoas, porque não tem como impor. É diferente de chegar numa empresa que o Ricardo é o presidente da empresa, o dono da empresa, e o Rafael, o Fernando e a Janine são funcionários, a Cláudia também, e o Ricardo fala, vai ser assim porque eu sou o dono da empresa, ele bate a mão na mesa, ou figura de linguagem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? É que nem a história que o Fernando contou, quando o vice-presidente falou, não queremos um terceiro, manda quem pode, obedece quem tem juízo, cara. Pega o consultor de manhã cedo no hotel, imagina que foi isso que ele fez, vai lá tomar café com ele, manda ele pegar o avião de volta para o Rio. E vou te pagar igual. Provavelmente vocês pagaram para o cara, eu ouso dizer. Não quero nem entrar na discussão. Mas quando você está lidando com o terceiro setor, quando você está lidando com uma triangulação como essa, não tem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é um exercício muito forte de convencimento. E o exercício forte de convencimento passa por você gerar engajamento, ou seja, você começar... E aí existe uma técnica, está lá no curso, viu? Está lá no curso, Janine. Tem uma técnica que eu ensino no curso, que é a técnica do 101%. O que diz a técnica do 101%? Quando eu discordo de tudo que a Cláudia está falando, eu tento encontrar aquele 1% que ela concorda comigo e concordo em 100% com aquele 1%. E a partir de estabelecer essa primeira estaca no relacionamento, desse 1% que a gente concorda, em concordar em 100% com ele, começar a amarrar outras coisas e fazer a coisa acontecer. Então, é muito trabalho, é muita técnica de engajamento, de convencimento, de conversa. E, claro, se você tem alguém mais no nível um pouco mais alto que te ajuda e te dá força, ajuda bastante, né? Mas não tem mágica. Eu já fiz alguns trabalhos para a Fundação Lehman, para a Vetor Brasil, não sei se você conhece, Janine, também que tem essa triangulação. E assim, por mais que fossem eles que estivessem contratando o trabalho, eu sempre tentava envolver algum sponsor do projeto na Secretaria da Educação, na Secretaria de Governo, porque isso, obviamente, eles estão com uma visão deles. A Fundação tem a visão deles, a leitura deles do que a Secretaria precisa, mas ninguém como alguém da Secretaria para falar exatamente o que precisa, para validar pelo menos o que precisa. Estamos pensando nessa linha, faz sentido para você, Lehman? Faz sentido para você, Secretaria? Porque aí você coloca os 3 stakeholders ali para discussão. Porque se ficar só realmente dependendo do intermediador ali, alguma coisa pode ficar descoberta. Na verdade, meu problema maior é exatamente esse, assim, que eu consigo criar esse engajamento, esse alinhamento com a secretaria, porque o meu conhecimento técnico maior está lá, o que está acontecendo, como que a gente faz para mudar aquela realidade lá, sim, mas aí, às vezes, nem sempre também ficou bonito. Hoje o português está assim, bonito, mas nem sempre eu sentia que a estratégia que eu criava era bem vista, por exemplo. Pelo intermediador. Pelo financiador, vamos dizer assim, financiador. Né? E aí eu acho que é esse que é o meu maior... até quando eu penso, né, em sair dessa coisa, porque trabalhei como consultora por 2 anos, 1 ano e meio, tendo alguns projetos como consultora de fato e uma parte como terceirização de mão de obra chamada de consultora. Isso é super comum também no terceiro setor. Mas como é que eu faço? Eu, como consultora, quero vender os projetos, eu tenho que convencer o financiador, porque se ele não quiser fazer, enfim, ou então eu vou ter que vender para o setor público. Aí é outro lugar. Mas, enfim, eu estou pensando para dentro do terceiro setor, que eu acho que é o caminho mais, entre aspas, simples. Eu acho que vai ter que entender, né, na abordagem que eles fizerem com você, Janine, né, entender o que eles querem exatamente,
é meio um trabalho de persuasão que tem que ter, de influência, né? Vender que, de repente, o seu método, né, o seu caminho pode ser mais efetivo do que o que eles estão pensando, né? Nesse sentido, para, né, mostrar, obviamente, né, todo o seu histórico que você tem nas secretarias, né, enfim, no governo, nas ONGs. E aí acho que tem um outro ponto importante, pegando esse gancho da Cláudia, Janine, que é o seguinte, né? De novo, você começar a interagir com as pessoas com quem você mais se relaciona e tentar descobrir o que está por trás daquela pessoa ter aquela posição, né? Por que ela defende aquela posição? É porque ela está com medo de perder o emprego? Está com medo de que demonstrem que ela é uma enroladora? Hipoteticamente falando, né? Enxugadora de gelo? Ou tem algum outro ponto que você não conseguiu enxergar, mas que é válido e faz com que a pessoa tome aquela posição, né? Porque é a história de praticar a empatia, né? Praticar a empatia. Você só consegue, de fato, entender aquela pessoa quando você se coloca no lugar daquela pessoa. Tem uma foto sensacional que eu gosto de mostrar para os meus clientes, que eu até cortei ela no meio, é um desenhozinho, que de um lado, o lado esquerdo, vocês estão vendo direito, não, mas o lado esquerdo da foto é um pai e uma mãe olhando para um berço de um bebê deitado no berço, olhando para o móvel e falando, nossa, que móvel lindo. O lado direito da foto, eu coloco elas separadas, eu coloco primeiro assim, o pai e a mãe olhando, que foto linda, o lado direito da foto é a perspectiva do bebê, olhando para o móvel. Ele está vendo uma bunda de um elefante, uma bunda de um tigre, uma bunda de um tamanduá e uma bunda de um, sei lá, de um leão. Entendeu? Então, na perspectiva do pai e da mãe, o móvel é lindo, porque eles estão no ângulo que você vê os bichos. Na perspectiva do bebê, que é o usuário, que é o cliente, nesse meu exemplo hipotético, ele está vendo um monte de bundas. Né? Então, se colocar no lugar do cliente, ou seja, o pai e a mãe deitar e olhar e falar, nossa, tá uma bosta olhar para esse móvel de bundas, né? É fundamental. Não podia ter falado bosta, desculpa, gente. Já foi. Então, a mesma coisa, pegando analogia, eu acho que pode te ajudar também, quando você estiver lidando com esses interlocutores, tentar entender o que está por trás, por que as pessoas tomam aquela posição. É uma defesa de terreno? É um medo de perder a sua influência, o seu poder? Ou tem alguma outra coisa que você não enxergou, que de repente você pode utilizar isso, inclusive, como sua aliada? É difícil fazer, eu sei que é super complexo, mas tem que fazer. É isso, pessoal. Mais alguma coisa, gente? Eu vou ver se eu acho a foto do que eu estava falando para vocês aqui, enquanto alguém fala alguma coisa. Alguém tem mais alguma coisa, pessoal? Eu queria só compartilhar que na semana que vem a gente vai falar sobre as metodologias tradicionais versus os métodos ágeis. Acho que o Fernando que sugeriu que a gente fizesse isso. Então, no dia 9/8, a gente vai falar sobre isso. E no dia 16/8, a gente vai falar sobre vendi o projeto, e agora? O que fazer? Né? Então, o primeiro passo, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar. Segundo, né? De repente, dar uma cadência aí para o que precisa ser feito para entregar esse projeto. E aí, uma sexta temporada, a gente vai pegar a ideia do Ricardo e vai trazer cases para a gente discutir. Vamos trazer, né, a vida real, enfim, pode ser um pouco mais direcionado aí para a área que o Flávio atua ou a área que eu atuo, mas eu acho que dá para a gente ler o contexto como um todo. Olha só, enquanto a Cláudia foi falando os próximos passos, a imagem que eu comentei, era uma foto que era uma só e eu recortei ela, né? Então, vocês veem que é do lado esquerdo, eu amei, ficou perfeito, né? Mas quando você olha na perspectiva do bebê, você está vendo um monte de bundas, né? A bunda do tigre, do elefante, do porco e do tamanduá, entendeu? Então, se colocar no lugar do cliente é fundamental, né? Então, eu gosto, para mim não tem imagem melhor do que significa praticar empatia do que esse desenhozinho besta aqui, entendeu? Porque as pessoas normalmente praticam empatia assim, né? As pessoas falam, não, ficou maravilhoso. Como que esse bebê está chorando ainda com um móvel tão lindo que toca musiquinha? Né? Esse bebê é chato, né? Esse cliente não me entende, esse cliente não consegue entender o que eu falo, é tão óbvio que eu estou falando. A Cláudia e eu estamos discutindo um trabalho que a gente vai fazer em parceria com outras duas consultoras, um projeto muito legal da Maturi, né, a antiga Maturi Jobs,
E a discussão que a gente está tendo é isso, porque elas estão colocando algumas perguntas para as pessoas responderem, que eu, ouvindo a pergunta, eu não consigo entender. Eu sabendo do que se trata, né? E aí eu pratico a empatia e me coloco no lugar das centenas de pessoas que eventualmente estarão ouvindo aquela pergunta, né? Então a gente está debatendo como que a gente consegue transformar aquela pergunta em praticar empatia, né? É difícil. Enfim, é isso, pessoal. Mais alguma coisa, turma? Ih, nossa, 7h20, amor. Rendeu o nosso tema. Mas semana que vem vai ser mais leve, tá? Semana que vem. E a gente vai continuar falando bem de consultoria, tá, Fernando? Eu acho que eu gravei, mas acho que eu nem vou subir para o YouTube, porque depois da tua fala aqui, eu vou subir isso no YouTube. Não, mas tem coisas que na vida que a gente não controla, né, Flávio? Não adianta adorar a pílula também, entendeu, Fernando? Porque todo mundo, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, a galinha do vizinho bota ovo maior, e quando você vai ver a grama do vizinho, ela é tão verde quanto a sua, às vezes até menos verde que a tua. Mas nada como a experiência, né? Contar rapidamente um caos a mais aqui. No meu primeiro emprego, Cláudia, é bem da sua área aqui. Depois de 2 anos, eu pedi demissão porque eu arrumei um emprego melhor. E pedi a demissão, e quando eu fui na outra empresa para acertar a situação toda lá, fazer a contratação, eu descobri que o sócio que me contratou, porque me adorou, não teve a concordância do sócio dele. E aí a minha contratação não foi aprovada. E eu já tinha pedido a demissão. E aí eu tive que voltar para o meu patrão, né? E falar, olha, infelizmente aconteceu. Eu tive que ser sincero, né? E contei o que aconteceu. E falei, eu continuo querendo sair da empresa, mas se você aceitar, reverta a minha demissão, que eu vou continuar aqui ainda há algum tempo. Aí eu trabalhei mais 4 meses e aí eu mudei de emprego depois. Mas assim, tem uns perrengues que não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Você tem que... tem perrengue que não tem. A história do avião. Você está lá em Joinville, cara, fechou o aeroporto, chuva, esquece. Fazer o quê? Sempre chora, cara. Sempre chora no final das contas, né? Mas a gente aprende com eles, é isso que é legal. Esse foi o objetivo. Não é desanimar as pessoas, não é desanimar o Ricardo e a Janine que estão aqui no início dessa jornada, né? Não estamos querendo jogar agora no show e falar, desiste dessa coisa. Pelo contrário, a gente quer convencer vocês que pode ser um caminho bem legal. Eu estou quase cancelando o curso. Não cancela não, Janine. Flávio, fica tranquilo que nem você falou, você teve 20 anos de vida executiva, né? Eu também tive quase um pouquinho mais do que isso. E os perrengues da vida executiva acho que deve ser muito pior do que os perrengues que você consegue administrar. Olha, o perrengue da vida executiva, sem dúvida nenhuma, é muito mais cabeludo e preto do que os perrengues da consultoria, o que eu imagino que seja. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu falo isso para todo mundo, para a gente terminar, pelo menos da minha parte, né? Eu falo isso para todo mundo. Uma das coisas pelas quais eu não quero voltar a ser executivo nunca mais na minha vida, se eu puder, eu não gosto de dizer agora no beberei, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas se depender de mim, eu nunca mais vou voltar a ser executivo, porque depois que eu deixei de ser executivo, eu descobri que eu gastava 60% do meu tempo lidando com politicagem e 40% para fazer aquilo pelo qual eu era contratado. E eu odiava aquilo. Mas como eu nasci fazendo aquilo, para mim aquilo era óbvio. Aquilo era normal, lidar com politicagem era normal, porque eu a vida inteira fui executivo, eu comecei como executivo. O role model que eu tive foi meu pai sendo funcionário da Caterpillar por 35 anos. Então, todos os exemplos que eu tinha eram esses. Foi por esse caminho que eu fui. E só depois que eu virei consultor que eu falei, nossa, não tem mais politicagem. Nossa, como minha vida melhorou. Minha vida melhorou da água para o vinho. É verdade. Esse tipo de estresse, esquece. Esquece. Não tem mais. É isso aí. Elimina. O aprendizado sempre é muito Tem gente que adora politicagem. Tá tudo certo quem ama fazer politicagem. Eu odeio. E não estou dizendo que eu estou certo e as outras pessoas estão erradas. Para mim não serve, para outras pessoas serve, tá tudo certo. Enfim, é isso aí. Pessoal, vamos nessa? Valeu. Você precisa se cuidar aí da gripe. Vou me cuidar, vou tomar um chá de alho agora para a Cláudia ficar feliz. Cláudia, cuida desse cara aí. Gente, boa semana para vocês. Valeu, pessoal. Ok. Valeu, boa semana. Boa semana. Tchau, tchau.